Meus caríssimos irmãos, estamos aqui mais uma vez para gravar mais um vídeo para o nosso canal. E o assunto a ser abordado hoje vai ser sobre a doutrina do purgatório, né? Essa doutrina, ela existe, ela é bíblica, está inserida nos textos das Escrituras, mas muita gente, por falta de compreensão, de compreendê-la, tratam de fechar os olhos, passar por cima e acusar os católicos de estar inventando doutrinas humanas, quando meramente, na verdade, isso é uma consequência da falta de compreensão daqueles que pegam a Bíblia e passam a mão página por página, mas não têm o verdadeiro entendimento. Porque nós vemos em Mateus, em Coríntios, em Macabeus, em Tobias, tudo, em Eclesiastes, tudo falando sobre a existência do purgatório. Mas o que seria o purgatório? O purgatório é um local espiritual onde serão colocadas aquelas almas que morreram na amizade de Deus, como morreu, às vezes, em pecado venial, ou confessou seus pecados e não teve tempo de pagar a penitência, então serão pagas essas penitências para que você possa chegar a Deus pura, limpa, sem nenhuma mancha. E o pecado, depois de confessado, ele tem a consequência. A consequência é a penitência. Se essa penitência não foi paga ainda em vida, ela terá que ser paga depois da morte em um local, onde será purificada através do fogo. É tipo o fogo ardente do inferno, mas ela não sofrerá as tentações de Satanás, mas sofrerá o labor do fogo, né? Ela será purificada através do fogo. Essa mancha será tirada. Bem, agora eu gostaria de pedir para vocês que deixassem no nosso canal aquele like, aquele joinha, inscrever-se no nosso canal, que é muito importante, né? Comentar também e ativar o sininho para que você possa estar recebendo os novos vídeos que vamos colocar aqui no nosso canal, como este de hoje. Pois é, assim também sabemos que Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados. O justo, que é Cristo, por nós que somos injustos, padeceu em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito. E é com este mesmo Espírito que ele foi pregar aos outros espíritos que eram detidos no cárcere. O cárcere seria o quê? Um lugar onde essas pessoas estavam esperando Jesus fazer o sacrifício para buscá-los. Então, esse lugar também pode ser admitido como purgatório, né? Aqueles que outrora nos dias de Noé tinham sido rebeldes. Esse trecho não fala da felicidade dos justos encerrada no seio de Abraão, citado na Bíblia, que nós conhecemos como limbo, mas nitidamente está explicando que é uma prisão para onde são colocados os transgressores pecadores que foram rebeldes nos dias de Noé. Aqueles mesmos que se rebelaram contra Noé, fazendo tudo e qualquer tipo de piada, ridicularizando a fé de Noé. Mas Noé tinha a confiança de Deus. Veja o que Santa Gertrude fala aqui, ela que era doutora da igreja, sobre as almas do purgatório. A alma justa a sair do seu corpo, vendo em si mesma alguma coisa que empana sua inocência primitiva e se opõe à sua união com Deus, experimenta uma aflição incomparável. E como sabe muito bem que este impedimento não pode ser destruído senão pelo fogo do purgatório, desce ali subitamente e com plena vontade, sabendo que o purgatório é um banho destinado a lavar as espécies de manchas, corre até ele, pensando muito menos nas dores que lhes esperam, que é a felicidade de encontrar ali sua primitiva pureza. Aqui Santa Gertrude está falando exatamente o que a gente tentou explicar aqui, né? Que é pelo fogo que purificamos as nossas almas dos nossos pecados, né? É pelo fogo que lhes são purificados, tirado todas as manchas para daí então se encontrar com Deus limpa e libada, sem mancha e sem mácula. Lutero, quando traduziu a Bíblia, tirou dela 7 livros, tirou do Velho Testamento, fez modificação em alguns do Novo Testamento e colocando, às vezes, frases sua mesmo, feita mesmo, trocando frases. Então, isso aí é uma alteração que tira o sentido da verdade, né? Explícita na Bíblia. Então, esses livros que ele tirou eram conhecidos como os deuterocanônicos.
E com eles algumas coisas de proveito também foram tiradas, né? Mas nós católicos, como somos conscientes e somos responsáveis pelo aquilo que Deus entregou à Santa Igreja, a Santa Igreja conservou tudo como era de se esperar da Igreja, que é o corpo de Deus. E quem sabe não seja a mão de Deus pesando sobre os protestantes, né? Para que eles ficam fazendo trocadilhos sem ter o verdadeiro discernimento do que é a palavra de Deus e das verdades que estão escondidas dentro dos textos bíblicos, que muitos não podem discerni-las e muito menos interpretá-la com a clareza que a Santa Igreja Católica assim faz. No entanto, a Santa Igreja Católica ela é guiada pelo Espírito Santo, é a ação do Espírito Santo que move a Igreja. E ela não pode afastar dali aquilo que o Espírito Santo a mostrou com muita clareza, que são os livros que foram inspirados nos concílios de Hipona, né, em 393, e mais dois concílios depois, em 397, em 419, em Cartago. Então, esses livros que foram tirados do Velho Testamento, chamada Septuaginta, aquela que foi traduzida por 70 anciões no tempo de Ptolomeu. E então, esses livros, inclusive, têm citações do Velho Testamento que você encontra no Novo Testamento, né? E uma das referências desse livro, que se encontra no Velho e no Novo Testamento, nós vamos mostrar aqui, que é o livro de Sabedoria. Esse livro foi tirado por Lutero, capítulo 3, versículos 5 e 7. Diz assim: por uma breve pena receberão grandes benefícios, porque Deus os provou e os encontrou dignos dele. Deus os examinou como ouro no crisol e os aceitou como holocausto perfeito. Então, essa passagem aqui nós encontramos no livro de Pedro. Aqui 1 Pedro 1, versículos 6 e 7. Por isso vocês devem alegrar-se, mesmo que agora, se necessário, que fique triste por um pouco de tempo devido às várias provações. Deste modo, a fé que vocês têm será provada, como o ouro que passa pelo fogo. O ouro vai desaparecendo, mas a fé que vocês têm é o que vale muito mais. Não se perderá até o dia da revelação de Jesus Cristo. Então, por essa fé, vocês receberão o louvor, a glória e a honra. Esse livro aqui está concordando com o livro de sabedoria lá no Velho Testamento, né? Esta referência compete dizer que está relacionada ao purgatório, porque são provadas as almas pelo fogo. São-lhes tiradas todas as impurezas e imperfeições após serem consumidas pelo fogo. O que sobra são as perfeições, as que Deus quer, isto é, o ouro reluzente provado no crisol. Todas as manchas desaparecem. A alma do pecador, quando passada pelo fogo purificador, se lhes é limpo todas as manchas que restaram das culpas, ou seja, das penas do pecado, né? Aqui em Macabeu, livro que só os católicos têm, porque são obedientes à verdade e à palavra de Deus, não tira, não excluiu de sua Bíblia, diz assim, 2 Macabeus 12, 44. Porque se não esperassem que os mortos haviam de ressuscitar, seria uma coisa supérflua e vão orar pelos defuntos. Está vendo aí? Isso é Velho Testamento, gente. Já se praticava isso desde as antiguidades, desde antes de Jesus Cristo, e no tempo de Jesus Cristo já se fazia isso no meio dos judeus. Contudo, nós temos a certeza de que não é vazia as orações direcionadas às almas da igreja padecente, mas sim serve de sufrágio e refrigério para diminuir o sofrimento que é real, canalizado nas pobres almas que padecem de seus males. Elas por si só não podem mais fazer nada, porque o tempo de penitência, o tempo de fé delas já desapareceu com sua morte, né? E por intermédio do nosso entendimento, impulsionado por nossa fé, podemos interceder rogando a Deus em favor delas. Por isso é um ato bom e de caridade rezar pelas almas do purgatório. Assim Deus quer, assim Deus faz, assim Deus toca o coração daqueles que têm a verdadeira fé. No livro de Tobias 12:12 diz assim: quando tu oravas com lágrima e enterrava os mortos, quando deixava a tua refeição e ia ocultar os mortos em tua casa durante o dia, para sepultá-los, quando viesse a noite, eu apresentava as tuas orações ao Senhor.
Isso é o arcanjo São Rafael falando com Tobias, que ele apresentava as orações pelas almas dos mortos que Tobias enterrava, ele apresentava ao Senhor Deus. Tobias tinha essa devoção de rezar pelas almas dos mortos, contudo não era em vão. Deus recebia essas orações e as consagrava em favor das almas, das quais Tobias clamava, e assim recebia os méritos enquanto aguardava a misericórdia de Deus, e todos esses clamores eram atendidos, concedidos e distribuídos em favor das almas pelas quais Tobias rezava. Porque quando orava, derramava as suas lágrimas, compungido do amor, e enterrava os seus mortos. Mas a sua preocupação não era que Deus conservasse a carne, no entanto, a sua preocupação primeira era interpelar com amor diante de Deus, pela salvação daqueles os quais ele rezava para serem recebidos no céu. Aqui no livro de Eclesiastes também, livro que Lutero tirou da Bíblia, né? Assim como Tobias, diz assim: é agradável a todos os vivos e não impeçais que ele se estenda aos mortos, né? Então, as orações é agradável a todos que estão vivos, mas também nós não podemos impedi-las de chegar até as almas padecentes, aquelas que morreram na amizade de Deus. Portanto, meus amigos, olha como os protestantes, eles impedem as crianças de serem batizadas, impedem as almas de receber o sufrágio das nossas orações. Eles são aqueles que ficam na porta, né, na soleira da porta, não entram e não deixam as pessoas entrarem, né? O texto aqui diz que é salutar e não deve ser afastado dos mortos. As orações pelos mortos, é claro que são também obras de caridade duráveis, que agrada a Deus. Este tesouro nos declara como obediente aos mandamentos da palavra de Deus, aos mandamentos de Cristo, né? Os protestantes impedem as crianças de entrarem no reino do céu, impedem os mortos de receberem sufrágio, impedem o povo de conhecer a palavra da Bíblia. Como estão a consciência dessas pessoas que praticam essas seitas corruptas, essas seitas que não servem para nada, a não ser para alavancar a mente das pessoas que entram nela num sentido contrário, que não é servir verdadeiramente a Deus. Em 1 Coríntios 3, 13 e 14 diz assim: manifesto será, pois, a obra de cada um, pois o dia do Senhor fará conhecer, visto que será revelado pelo fogo, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se subsistir a obra do que sobreedificou, receberá o prêmio. Então, a obra, quando ela passa pelo fogo, ela não pode ser consumida para ser salvo. Se consumir é porque as obras daquele que praticou não foram boas, foram obras de palha, de madeira. Então isso será queimado. Agora, se as obras dele sobreedificou, porque são de ouro, prata e pedra preciosa, ela só vai reluzir, ela só vai dar brilho. E aí, esse será salvo, porém, através do fogo. 1 Coríntios 3,15 vai dizer assim: se a obra de algum arder, ele sofrerá o prejuízo, mas será salvo, apesar disso, como por meio do fogo. É o que eu disse aqui. A obra tem que passar pelo fogo para ser provada, né? Se subedificar aquela obra, ela será salva, será purificada e entrará no reino do céu. Agora, se aquela obra só sobrar cinza, aí esse se perderá. Os católicos não criam para si mitos nem como um conto de fadas, mas extrai da Bíblia a revelação que o Santo Espírito nos mostra. O Senhor fará conhecer a obra de cada um revelada através do fogo. Este é o fogo que a igreja passou a compreender, pois deu o nome de purgatório a esse fogo. Isto remete a uma prisão espiritual, onde o pecador arrependido, que morreu na graça de Deus, paga as penas restantes devidamente. São esses os rastros deixados pelos pecados cometidos ainda em vida pela alma do pecador. Tudo isso será provado através do fogo. Ele sofrerá os danos. Os danos são o sofrimento que a alma enfrentará, devorada por dores insuportáveis, atingida pela temperança do fogo. Todavia, o propósito e a purificação é afastar os danos contraídos através das transgressões que ofenderam ao outrem e também diretamente ao Senhor nosso Deus. Esse é o dano sofrido pela alma citada no texto bíblico. As orações são alívio para diminuir as dores provocadas através do contato com o fogo.
e o tempo em que a alma teria que ficar se purificando através desta prisão serão diminuídos pelas orações que as almas recebem daquele que tem o cuidado de fazê-la. As Escrituras também diz que será colocado em prisão e não sairá dela até pagar toda a sua dívida, que foi contraída por via do pecado diante de Deus quando resolveu causar sofrimento ao próximo ou a si mesmo. A moeda para acertar o pagamento dessa dívida também são as orações de quem professa essa devoção para com os falecidos. São as esmolas que as almas recolhem para acertar suas dívidas e diminuir as penas que sofrerão nesta prisão espiritual que a igreja denomina de purgatório. São Gregório de Nissa nos fala: quando ele, homem, deixar o seu corpo, conhecerá a diferença entre a virtude e o vício, a tal ponto que ele não poderá se aproximar de Deus até que o fogo do purgatório o tiver limpado as manchas com que a sua alma esteve infestada. Esse mesmo fogo cancelará a corrupção da matéria e a propensão para o mal. Segundo o santo, o fogo é a correção para tornar o homem perfeito diante de Deus após ter contraído o pecado. O homem que foi reconciliado com Deus em seu leito de morte, mas não teve tempo de cumprir a penitência devida por suas transgressões, por ter levado consigo as características do arrependimento, dos pecados que ele possa ter cometido depois do batismo, recolhe em si a maior tortura, que é ainda não alcançar a visão beatífica de Deus, concedida aos bem-aventurados. Então, para conhecer os maiores tormentos que são infligidos na alma de quem morreu, na justiça de Deus, e por sua misericórdia faz cessar esse sofrimento de expiação quando a alma atinge a sua completa purificação através do fogo. Em São Mateus 5,25 está escrito: acomoda-te sem demora com o teu adversário enquanto estás em caminho com ele, para que não suceda que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto em prisão. Em verdade te digo, não sairás de lá antes de ter pago o último cêntimo. É o que nós explicamos, né? Essa é uma prisão espiritual, não é uma prisão aqui da terra material, não. Porque quem está preso tem que pagar sua dívida ali na prisão. E como ele vai pagar se ele não pode sair para trabalhar? Então tem que pagar cumprindo ali o sofrimento através do fogo. Eis a prisão espiritual da qual a igreja reconhece por um estado de purificação e deu o nome desta prisão a purgatório. Ali a alma é posta por estar em dívida com Deus, e de lá só sairá quando toda a dívida for paga para felicitar a visão beatífica de Deus. Para isto, o Senhor elegeu seu Filho como justo juiz para julgar todo e qualquer um aqui na terra, porque ele sabe e conhece a fundo os nossos corações, as nossas vontades, os nossos sentimentos, as nossas avarezas, o nosso orgulho, a nossa humildade. Só ele entende. E quem está preso não poderá pagar a sua dívida se não tem como sair de lá para arranjar esse dinheiro. Isso, no entanto, só se dá através do sofrimento da provação do fogo do purgatório. Ali será expiada e expirada toda essa dívida contida com Deus depois de cumprir essa sentença. Aí prosseguimos aqui em São Mateus 5,23. Portanto, estás para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrar aí que o teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai reconciliar-se primeiro com o teu irmão. Depois venha fazer a tua oferta. Então, isso arremete também de modo exemplar a uma prisão espiritual. Não há a visão material. Devido pedir a reconciliação para com o irmão ofendido, pode ser que faça parte da mesma congregação do altar de Cristo. Reconciliar-se ou entrar em acordo é fazer as pazes um com o outro. Ou seja, pedir perdão àquele a quem ele ofendeu, com a esperança de ser perdoado enquanto caminha com ele ainda em vida. E tem a oportunidade de pedir perdão a este.
Caso aconteça que o outro, ou seja, aquele a quem ele ofendeu, tenha perdido a vida, ele será colocado nessa prisão e não sairá de lá enquanto não pagar o último cêntimo. Dessa forma, fica claro que não se entra manchado com sujeira alguma no reino dos céus. Estas manchas são as penas que devem ser pagas e ser dizimada de sua alma ainda em vida depois do pecado confessado. Mas, se depois da morte as nossas almas forem levar ao fogo e forem provadas e prevalecer as boas obras, mesmo que passado pelo fogo seremos salvos. No entanto, também pelo fogo teremos que ser purificados para pagar os danos deixados pelo pecado. As penas a serem pagas depois da morte. Isto acontece no purgatório para nos limpar por inteiro dessas manchas. Se Deus não tivesse misericórdia de nós e não nos mostrasse esse sacramento, seriam poucos os que se salvariam, ou seja, poderiam serem salvos, mas chegar à presença de Deus seriam poucos, a não ser os mártires, aqueles que morreram já na graça de Deus. Portanto, seriam muito poucos, se Deus não tivesse deixado esse local de purificação para quem morre com pecado venial ou com a alma manchada pelas transgressões do pecado, pelas penas devidas. Porque quando Deus perdoa os nossos pecados são apagados, mas todo pecado tem a consequência e toda consequência leva a uma punição. Neste caso, ainda falta o penitente perdoado cumprir esta punição imposta por Deus, mas depois de morto, isto se faz no purgatório. Portanto, aquele que desconhece o purgatório está longe de conhecer os mistérios de Deus e desconhecendo o tamanho do amor que ele tem para cada um de nós, para com cada um de nós. Aqui em São Mateus 12:32, vai dizer assim: todo o que disser uma palavra contra o Filho do Homem lhe será perdoado, porém o que disser contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então é o que nós falamos, no futuro tem um local, tem um tempo de perdão ainda. E esse tempo de perdão é no purgatório, não perdoar os pecados daquele que já morreu desgraçado, né? Daquele que já morreu com pecado mortal, aquele ali não se salvará mais não. Como também toda alma que vai para o purgatório, ela já está salva. Ela só precisa se purificar para encontrar-se com Deus. Chegar a ter Deus sem mancha. Porque com mancha ninguém verá Deus. Então, veja, né? Quem fizer um ato de falta de fé, algo que desagrava a ação do Espírito Santo, não será perdoado nem nessa vida e nem no futuro, ou seja, nem depois da morte. Portanto, meus caros amigos protestantes, vejam até onde vocês concordam com o Espírito Santo. Vejam se quando batizam e rebatizam por mais de uma vez, se isto não é uma falta de fé, uma ofensa perante a operação do Espírito Santo, daquele que foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e por que a necessidade de se rebatizar novamente, se todos os batismos são válidos em sua essência. E por esse texto nos leva a entender que no século futuro tem um lugar de arrependimento, né? Se nós não contraímos pecado contra o Espírito Santo, né? Então nós, nessa vida, morrendo na amizade de Deus, a nossa consequência é só limpar as manchas do pecado, né? A vida futura quer dizer depois da morte. Pode-se obter perdão completo de quem se lembrou de se arrepender antes da morte, que estava em falta leve, que estava com faltas leves, aquele que Deus deu esta oportunidade para obter a salvação e apagar as suas penas no mundo espiritual, morrendo na amizade de Deus. Aí vem a purificação feita pelo fogo do purgatório para a remissão completa na alma do arrependido. São Mateus 19:25 e 26 vai dizer assim: ora, os discípulos ouvindo essas palavras ficaram muito admirados, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? Porém, Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens isto é impossível, mas para Deus tudo é possível, né? Deus, que é conhecedor da fraqueza humana, dispôs-se a colocar nos ombros do Filho toda a sua misericórdia para com os homens, porque o homem por si só torna impossível alcançar a salvação devido a esta graça ser um dom gratuito de Deus. Por isso, Deus age em nosso favor, colocando os meios para que, pela fé,
nossas obras não sejam inválidas e nos apeguemos aos meios que Deus nos proporciona para a nossa salvação, ficando atentos e utilizando a proporção em que Ele concede, porque para Deus nada é impossível. Por isso não devemos duvidar do purgatório, não devemos duvidar do perdão, de confessar os nossos pecados, né? Tudo isso Deus põe à disposição do homem. No concílio de Cartago, no ano 253, foi confirmada as orações em favor dos fiéis defuntos. Isso não quer dizer que começou a rezar naquele tempo, não. Já rezava bem antes, mas ali foi a confirmação que era uma doutrina meramente católica. Santo Agostinho, no ano de 354 a 430, vai dizer com relação ao purgatório: o fogo da pregação é mais doloroso do que o homem poderia sofrer em vida, e ainda, como são esquecidos os mortos. Santa Gertrudes também conheceu a visão do purgatório no século VII. Ela via as almas do purgatório que vinham pedir as orações para aliviar suas dores. Tertuliano, no ano 155 a 220, diz assim: a esposa roga pela alma do seu esposo e pede para ele refrigério, e que volte a reunir-se com ele na ressurreição. Oferece sufrágio todos os dias no aniversário de sua morte. Orígenes, 185, também diz: pois sobre o fundamento de Cristo construísse não apenas ouro e prata, mas pedras preciosas e ainda madeira, cana e palha, o que espera que ocorra quando a alma for separada do corpo? Entrarias no céu com tua madeira, cana, palha, e desse modo mancharias o reino do céu? Em razão deste obstáculo, poderia ficar sem receber o prêmio por teu ouro, prata e pedra preciosas. Nenhuma dessas coisas seria justa. Com efeito, serás submetido ao fogo que queimará os materiais levianos. Para o nosso Deus, aqueles que podem compreender as coisas do céu, encontra-se o chamado fogo purificador. Porém, esse fogo não consome a criatura, mas aquilo que ela construiu, madeira, cana ou palha. É manifesto que o fogo destrói a madeira das nossas transgressões e logo nos devolve o prêmio das nossas grandes obras. Como podem bem notar, a igreja não se corrompe por praticar esse sacramento, porque não é uma criação humana dentro da igreja, mas a igreja revelou através do homem a veracidade do sacramento criado por Deus por obra de seu Filho Jesus, que mostrou este sacramento ao homem para que, compreendendo, fizesse uso em prol daqueles que morreram na esperança da ressurreição. A madeira, a palha, a cana revela as nossas transgressões, mas estão misturadas ao ouro, prata e pedra preciosas que representam as boas obras duráveis. Estão misturadas com as más obras, mas, no entanto, serão separadas para se fazer conhecer quais prevalecerão. Porém, isto é feito através do fogo que dará fim nas obras ruins e apresentará as boas obras que o fogo não consegue consumir, o ouro, a prata e as pedras preciosas que serão oferecidas a Deus. Essas são representadas pelas boas obras praticadas pelo homem. A palha e a madeira, essas serão destruídas porque o fogo as consumirão. Agora, as pedras preciosas, o ouro e a prata, o fogo não consegue consumir. São Cipriano de Cartago, no ano 200, diz assim: uma coisa é esperar o perdão, outra coisa é entrar na eterna glória, uma coisa é ser metido no cárcere dele e nunca sair enquanto não for pago o último cêntimo. E outra coisa é receber imediatamente a recompensa da fé e da virtude. Uma coisa é penar muito tempo e purificar-se na chama do purgatório. E outra coisa é ter removido todos os pecados pelo martírio. Pode esperar-se na prisão por muito tempo até a realização completa da purificação, pagando na privação do cárcere todas as dívidas lavradas através do fogo, que não consome o ser, mas apenas as más obras. Outra forma é não passar pelo fogo e não ter a necessidade desta purificação, é morrer já limpo como os mártires pelo nome do Senhor Jesus, para ganhar a coroa da glória já aqui na terra.
A fé relativa ao purgatório foi entendida e aprovada nos concílios de Florença, 1438 e 1445, e no de Trento, 1545, 1563, esclarece que o sofrimento relativo ao purgatório é diferente com o do inferno, como já dissemos, pois aqueles que morrem na amizade de Deus estão certos de que já estão salvos. Todavia, é necessário sofrer uma purificação após a morte, a fim de obter a pureza considerada indispensável por Deus para se santificar. Essa purificação final, que a igreja deu o nome de purgatório, que é totalmente diferente da situação de quem foi condenado, que o fogo que os consome para sempre e ficam na eternidade vivendo este suplício no inferno. De modo diferente, quem for para o purgatório ficará apenas para cumprir as penas impostas por Deus para a purificação. Depois de cumpri-las, serão levadas aos céus para gozar do descanso eterno ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Em Macabeus 12, 43 e 44 está escrito: tendo feito uma coleta, mandou 2.000 dracmas de prata a Jerusalém para se oferecer um sacrifício pelo pecado, obra bela e santa, inspirada na crença da ressurreição, porque se ele não esperasse que os mortos houvessem de ressuscitar, seria uma coisa supérflua e vã orar pelos defuntos. Essas coletas foram ofertadas pelas almas de mais de 1.000 soldados mortos em campos de batalha, porque quando foram verificar o corpo destes, encontraram nele imagens de deuses estranhos. Por isso, Judas Macabeu mandou essas dracmas para rezar pelas almas desses soldados que lutaram na batalha em favor dos judeus. Então, o homem foi criado para participar da felicidade plena de Deus, para gloriar com a visão beatífica da face santa de Deus. Mas para gozar deste paraíso, ninguém pode entrar impuro, porque todos os que Deus escolheu, ele os purificou primeiro. Como fez aqui com Isaías no capítulo 6, versículo 7. Tocou a minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os teus lábios, será tirada a tua iniquidade e expiado o teu pecado. Então, pelo fogo também foi expiado os pecados de Isaías, né? Tiradas as transgressões e as consequências desse mesmo pecado foi expiado através do labor do fogo, né? Tertuliano dá também indicação diferente ao uso do sufrágio em favor dos mortos. Durante a morte e o sepultamento de um fiel, fora beneficiado com a oração do sacerdote da igreja. São Cipriano fala que esta tradição ele recebeu dos bispos, seus antecessores, e citava essas frases em suas epístolas. Ofereceu sacrifício por alguém e por ocasiões dos funerais de alguém. A Didascália, ou seja, que é o mesmo livro da Didaquê, ou a doutrina atribuída aos 12 apóstolos no início do século III, foi usada pelos cristãos da Síria. E dizia assim: ao fazerdes vossas comemorações, reuni-vos, ledes as sagradas escrituras, tanto em vossas assembleias, quanto no cemitério. O pão duro que o pão tiver purificado, e que a inovação tiver santificado, oferecei-o orando pelos mortos. Quando comungardes o pão que foi purificado, que sofreu a transformação de Deus, ou seja, a Eucaristia, que nós acreditamos com fé viva, como se estivesse vendo que é o Cristo em corpo, alma, sangue e divindade, fazer isso também pelas almas do purgatório, oferecendo como sufrágio para elas. Canônes de Hipólito, referente à liturgia do século III, deixou escrito uma rúbrica referente aos mortos, dizendo assim: caso se faça memória em favor daqueles que faleceram. Nas escrituras apostólicas, no fim do século IV, baseada em documentos antigos, está escrito: oremos pelo repouso de N, a fim de que o Deus bom receba a sua alma, lhe perdoe todas as faltas voluntárias e, por sua misericórdia, lhe dê o consórcio das almas santas. Tudo isso são provas de que a tradição já fazia isso, já tinha esse costume de rezar pelas almas dos fiéis defuntos. E não é de agora, não.
que nós católicos estamos praticando isso, não. Nós praticamos porque recebemos a tradição que chegou até nós e até hoje cumprimos essa doutrina porque aprendemos dos primeiros, né? Dos apóstolos, dos discípulos dos apóstolos, dos discípulos dos discípulos dos apóstolos até os dias de hoje. São Gregório Magno, ano de 604, Papa e doutor da Igreja, em suas explicações condizentes às dúvidas de alguns fiéis desconfiados a respeito dos mistérios que se referem ao purgatório, diz assim: no que concerne certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o que confirma aquele que é a verdade, dizendo que se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem no presente momento, nem no século futuro. É aquela passagem que lemos lá de São Mateus 12:31, né? De acordo com o raciocínio de São Gregório, com relação ao Evangelho de Mateus, as palavras do próprio Cristo diz que certos pecados ainda podem ser perdoados nesta vida, mas se pecar contra o Espírito Santo não obterá perdão nem nesse século, nem no vindouro, né? Aquele que recusa de toda maneira a oportunidade de salvação está rejeitando o chamado de Deus, porque este não acredita nele. O Espírito Santo é uma das divindades de Deus. Então, o Espírito Santo é Deus. Portanto, ele é o amor de Deus. É o amor que comunica entre o Pai e o Filho. Em 1 Coríntios 3,10 está escrito assim: diz que o autor da obra que foi queimada sofrerá danos, isto é, prejuízo, porém não será condenado eternamente, apesar destas obras não terem resistido ao fogo purificador que as provaram. Ele será salvo após sofrer uma mudança, porém depois de passar pelo fogo abrasador. O autor não sofrerá danos, né, porque praticou boas obras. Essas boas obras serão passadas pelo fogo, ela sobressairá. Entendeu? Aí o autor não perderá a salvação. Nenhum Pedro 3:18, 19 vai dizer assim: pois também Cristo morreu uma vez pelos nossos pecados, padeceu a morte em sua carne, mas foi vivificado quanto ao Espírito, e nesse mesmo Espírito ele foi pregar aos espíritos que era detido na prisão aqueles que outrora, nos dias de Noé, tinham sido rebeldes. Então, quando a igreja prega a necessidade de cumprir essa doutrina, não é por nós, por nossa humanidade que assim fazemos, não. É porque o Espírito Santo a revelou. É uma igreja comunicando com a outra, né? É a igreja militante socorrendo a igreja padecente, né? A igreja militante somos nós que estamos lutando pela nossa salvação. A igreja padecente são das almas do purgatório. Por isso não devemos questionar que as almas elas estão esquecida, adormecida, não. Porque tem muitas passagens que mostram os santos reagindo. A passagem de Abraão, que está no céu, ele está vivo. E por isso, nós dizemos que Deus é Deus dos vivos e não dos mortos. Então, se Deus fosse Deus dos mortos, nós não precisaríamos lutar pela nossa salvação, porque se quando nós morrêssemos, fosse consumido a nossa carne e a nossa alma também fosse consumida, então já estaria consumado, não precisávamos nos preocupar. Mas temos que nos preocupar porque existe o inferno. Então a alma, quando ela morre, ou ela vai para o céu ou para o inferno. Mas ela vai para o céu quando ela morre na amizade de Deus, purificada aqui na terra, sem dever nada a Deus, sem uma mancha. Do contrário, ela se salva, vai para o purgatório, se purifica no purgatório e depois ela se acende a Deus para contemplar a face gloriosa de Deus. É assim que acontece. Então, esse lugar onde as almas são purificadas através do fogo, a igreja denominou de purgatório para que nós, quando orássemos, dirigíssemos as nossas orações, lembrando do purgatório esse nome, pelas almas do purgatório como sufrágio. As nossas orações são como esmola para essas almas, e elas dependem das nossas orações para diminuir as suas penas, diminuir o tempo que iria ficar no purgatório. Então, este é o sentido do purgatório, né? Porque as almas, depois que morrem, elas já não podem mais fazer nada por si mesmas. Então, ela espera de nós essa misericórdia e que Deus põe em nossos corações essa vontade de rezar pelas almas do purgatório. Bem, meus amigos, aqui por hoje é só, né? Vamos terminar pedindo mais uma vez, rogando aqui a vocês,
inscreva nesse canal, né? E deixe o seu like, ative o sininho e comente para que nós possamos ter certeza de que vocês também estão interessados em cada um dos assuntos que estamos colocando aqui e revelando com clareza através da Bíblia que a igreja, tudo que ela faz porque ela é verdadeira, ela é a verdadeira igreja de Cristo. Não é uma igreja mundana que nasce aí da vontade do homem. Então, aqui estamos encerrando mais um assunto. Muito obrigado a todos vocês que chegaram até aqui. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.